Amados, eu quero te convidar para abrir a sua Bíblia ou acompanhar a leitura que farei de 1 Samuel, no capítulo 1, do verso de número 12 até o verso 18. Depois nós vamos para o verso 24 até o 28. Depois nós vamos para o capítulo 3 e leremos do verso 8 até o verso de número 10. Eu quero iniciar a leitura do verso 12, que diz assim: Ana continuava a orar diante do Senhor, e o sacerdote Eli começou a observar o movimento dos lábios dela, porque Ana só falava em seu coração. Os seus lábios se moviam, porém não se ouvia nenhuma voz. Por isso Eli pensou que ela estava embriagada e lhe disse: até quando você vai ficar embriagada? Trate de ficar longe do vinho. Porém Ana respondeu: não, meu senhor, eu sou uma mulher angustiada de espírito. Não bebi vinho nem bebida forte, apenas estava derramando minha alma diante do Senhor. Não pense que essa sua serva é ímpia. Eu estava orando assim até agora, porque é grande a minha ansiedade e a minha aflição. Então ele disse: vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ana respondeu: que eu possa encontrar favor aos seus olhos. Então ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa, e o seu semblante já não era triste. Agora o verso 24. Depois de ter desmamado, ela o levou consigo com um novilho de 3 anos, uma medida de farinha e um odre de vinho, e apresentou à casa do Senhor em Siló. O menino ainda era muito pequeno, e depois de terem sacrificado o novilho, levaram o menino a Eli. E Ana disse: ah, meu senhor, tão certo como você vive, eu sou aquela mulher que esteve aqui ao seu lado orando ao Senhor. Era por este menino que eu orava, e o Senhor Deus me concedeu o pedido que eu fiz. Por isso também entrego. Desculpe, irmãos. Por isso também entrego ao Senhor por todos os dias que viver, e será dedicado ao Senhor, e ali eles adorarão ao Senhor. Capítulo de número 3, do verso 8 até o verso de número 10, diz assim: E o Senhor chamou pela 3ª vez, e ele se levantou e foi até Eli e disse: eis-me aqui, pois você me chamou. Então Eli entendeu que era o Senhor quem chamava o menino, e por isso ele disse a Samuel: vá deitar, e se alguém chamar, diga: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E Samuel foi para o seu lugar e se deitou. Então o Senhor veio ali, e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E ele respondeu: fala, Senhor, porque teu servo ouve. Irmãos, desculpe a leitura, mas houve uma irritação no olho. Eu queria orar para a gente iniciar essa palavra. Senhor, somos gratos a Ti pela palavra que acabamos de ler. Sabemos que ela é viva, ela é eficaz, ela é uma espada poderosa que entra no profundo das nossas almas, e por isso eu peço que o Senhor fale conosco e ministre as nossas vidas. Que nada e ninguém seja motivo para nossa distração, mas que nós possamos ouvir a Tua voz, compreender, Senhor Jesus, a palavra que o Senhor tem para nós nesta manhã. No nome de Jesus Cristo que oramos, amém, Jesus. Meus irmãos, nós estamos trabalhando essa série nesse bimestre sobre um só coração no cuidado. O ano inteiro Deus tem falado aos nossos corações, pastores, líderes dessa igreja, que é um tempo de nós falarmos sobre sermos um só, vivermos unidade. E nesse bimestre nós estamos falando sobre o cuidado, a importância de cuidar. Na semana passada nós abrimos essa série e falamos de um dos cuidados fundamentais. Entendemos que nesse tema nós temos 2 cuidados que são vitais para a nossa vida. Primeiro é o cuidado de Deus. Nós temos essa convicção, a certeza que independente das circunstâncias, Deus cuida de nós. Ele está ao nosso lado, amém, igreja? Nós temos essa certeza que o Senhor cuida de nós em todos os momentos. Porém nós também sabemos que esse cuidado, ele é importante
que seja recíproco entre nós, que nós cuidemos uns dos outros, que nós estejamos sempre atentos aos nossos irmãos que estão nessa caminhada. E hoje eu quero falar sobre o cuidado com as novas gerações. Durante a noite o pastor José Antônio vai dar continuidade nessa mensagem, e ele vai falar sobre o cuidado com a geração de ouro, ou seja, com as gerações mais velhas. Nós queremos falar para os públicos da nossa igreja, para os irmãos que vêm, que nós precisamos cuidar uns dos outros. Nós precisamos estar atento à vida dos nossos irmãos. E por que é importante cuidar? Primeiro, quando nós cuidamos uns dos outros, nós sentimos, nós temos uma sensação de que há proteção, que o lugar onde nós vamos é um lugar onde nós podemos nos sentirmos acolhidos. Quando nós cuidamos uns dos outros, nós nos sentimos seguros. Eu vejo uma criança no colo de alguém aqui, eu tenho certeza que ela não está preocupada com nada, ela tem certeza que ela está segura. Eu tenho certeza que estarmos reunidos hoje dentro desse espaço também gera para nós esse sentimento de segurança, de bem-estar. Quando nós falamos de cuidar uns dos outros, essa é uma linguagem de amor, não é verdade? Quando nós cuidamos dos nossos filhos, nós acalentamos, quando nós olhamos para eles, quando o nosso cônjuge cuida da gente. É tão bom quando uma pessoa mais velha vê o seu filho, vê o seu neto atento aos detalhes e cuidado com eles. Quem se sente cuidado jamais vai embora. Ela quer ficar naquele lugar, ela quer estar diante daquelas pessoas ou daquele grupo com que ela está vivendo. Na verdade, muitas pessoas caminham ou estão nesses lugares porque elas sentem que esse é um ambiente de segurança. Porém, nós temos percebido que em alguns lugares, infelizmente nesses lugares nós podemos ver em algumas igrejas, tem pessoas que têm sofrido algo que nós podemos dizer como abusos emocionais dentro das suas igrejas. Pessoas que, se você olhar na internet, ver as notícias do que tem acontecido na igreja do Senhor, não vamos citar denominações, mas na igreja do Senhor, tem sido pessoas que têm sofrido esse tipo de abuso por conta de líderes mal intencionados. E nesses lugares as pessoas não são cuidadas. Nesses lugares as pessoas acabam ficando, e a gente não entende como que a pessoa estando num ambiente desse, um ambiente que não é saudável para ela, ela permanece. Ela fica ali muitas vezes por conta do medo. Essa pessoa acaba ficando ali porque ela é coagida a ficar, porque se ela não ficar, ela vai ter problema. A pessoa fica ali porque muitas vezes ela é pressionada, vive debaixo de um jugo opressor, vive numa relação tóxica e nem percebe isso. Aliás, um pastor amigo meu, dias atrás, ligou para mim e falou: Jonathan, chegou aqui na igreja, numa IPI nossa, chegou uma família e pediu para que eu fosse na casa deles. E eles queriam que eu fosse lá para orar por eles, para liberar eles da maldição da igreja que eles viam. E ele foi, jantou e conversou com essas pessoas, e na outra semana a pessoa na igreja chegou para ele, não olhou nem na cara dele, ficaram bravos. Ele falou: eu fiz alguma coisa? Não, pastor, o senhor não fez o que tinha que ser feito, o senhor tem que ir lá na nossa casa, o senhor tem que orar por nós, quebrar essa maldição que está sobre a nossa vida. Eu falei: mas o que é isso? Ele falou: não, da igreja que nós saímos, o líder que estava lá disse para nós que se nós saíssemos, ele ia jogar uma praga, uma maldição sobre a nossa vida, e nós nunca mais seríamos abençoados. Agora o Senhor tem que quebrar essa maldição. E o pastor falou: eu não faço isso, irmão, não faço macumba gospel, não existe esse tipo de coisa. O que nós percebemos é que muitas vezes as pessoas não se sentem cuidadas como deveriam ser cuidadas, e isso é muito triste. Sabe, uma vez em Curitiba, na casa onde eu morava, tinha na frente da casa uma igrejinha de uma outra denominação. E quando eu cheguei, eu ouvi o som que estava acontecendo. O som era muito alto, muito forte. E tinha uma pessoa contando um testemunho que ele foi arrebatado, ele foi para o inferno. Eu não quero esse arrebatamento para a minha vida, mas ele foi. E quando ele chegou lá no inferno, ele viu as piores coisas que as pessoas vão viver no inferno. E tinha um lugar que era o pior lugar dos piores lugares. Eram para as mulheres da igreja, aquelas que eram desobedientes,
aquelas que faziam as coisas erradas, aquelas que usavam certo tipo de roupa, aquelas mulheres que eram vaidosas e tudo mais. Eu fiquei ouvindo aquilo, gente do céu, que situação. E de repente essa pessoa que estava falando disse assim: e você que está me ouvindo aqui, eu quero dizer para você, se você não está acreditando, tome cuidado a hora que você sair dessa igreja. Você já pensou nessa cena? Jesus lá fora querendo pegar você, porque você não ouviu o que o pregador estava falando. Seria cômico, meus irmãos, essas coisas que eu estou comentando aqui sobre a questão do cuidado, se isso não fosse uma grande verdade que tem acontecido em muitos lugares, por um entendimento de cuidado errado, de pessoas que têm compreendido que ser cuidado é assim: olha, eu só vou fazer tal coisa se antes eu for ouvir o pastor José Antônio, ele me dá uma palavra específica de que eu posso fazer isso ou não posso fazer aquilo. Se eu for ouvir o pastor Jonte, ele dizer que eu posso comprar isso ou não posso comprar aquilo. Certa vez chegou uma pessoa na comunidade que eu estava pastoreando, uma das primeiras igrejas. Comecei a discipular o casal, ele nunca tinha um contato com a igreja evangélica, ela vinha de uma igreja evangélica que estava afastada, e no meio do discipulado, ela começou a chorar, e eu parei, prestei atenção nela, e ela olhou para mim e disse assim: pastor, eu quero perguntar uma coisa para o senhor, para mim ainda existe perdão? Eu estava ensinando sobre graça, falando sobre graça. Eu falei: é claro, minha irmã, mas por que você pergunta? Ela falou: pastor, será que ainda há misericórdia para mim? Eu falei: é claro que é misericórdia, nosso Deus é misericordioso, vivemos o tempo da graça, mas por que você está perguntando isso? E ela explicou: pastor, eu estou te perguntando isso porque da igreja que eu estava, quando eu saí, disseram para mim que se eu saísse da igreja eu nunca mais seria salva, que o Senhor iria me abandonar, que o Senhor não daria atenção para mim, que era para eu esquecer que isso era possível. Será que pessoas que são tão feridas assim, em algum momento elas se sentiram de fato cuidado? Olhando para essa história que nós lemos em momentos específicos, pensando nesse tema do cuidado pelas novas gerações, eu quero que a gente aprenda algumas lições com Eli sobre o nosso papel no cuidado com as novas gerações. E a primeira lição que nós aprendemos aqui é que nós precisamos cuidar em todo o tempo. Cuidar das novas gerações em todo o tempo. Prestar atenção nessas pessoas. A primeira parte que nós lemos, nós vemos uma atitude de Eli diante das pessoas que estão chegando no templo. Diz que ele estava sentado no verso 12, no templo, e ele começou a observar o movimento dos lábios daquela mulher. Ou seja, ele estava ali atento a todas as pessoas que chegavam na casa de Deus, a todas as pessoas que vinham com alguma necessidade, alguma carência. Ele estava prestando atenção. Ele está para nós como a igreja deve estar para diante daqueles que chegam hoje na casa do Senhor. As portas da igreja estão abertas para todas as pessoas que entrarem por essas portas. Cedo eu vi a Marta e vi o Luna abrindo a porta. Nós não temos ideia de quem vai entrar, mas as portas estão abertas porque é tempo de graça e o Senhor espera que as pessoas entrem, e entrarão todos aqueles que quiserem, e com certeza entrarão porque foram tocados pela graça irresistível do Espírito Santo que ministrou aos seus corações. Isso nós sabemos que é o Senhor que vai fazer. Isso nós sabemos que é o Senhor que vai tocar nos seus corações e vai trazê-las para dentro da igreja. A palavra do Senhor nos diz que a cada dia o Senhor ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. Mas a nós como igreja do Senhor há um papel que é muito importante. Jesus disse para os seus discípulos: o mundo saberá que vocês são os meus discípulos se vocês amarem uns aos outros, ou seja, se nós cuidarmos uns dos outros. Se nós tivermos isso no coração, porque só cuida quem ama, só cuida quem entende o quanto é importante zelar pela vida das pessoas. Então cabe a nós percebermos as pessoas que estão ao nosso lado, as pessoas que entram diferente pelas portas da nossa igreja, mas sentam ao nosso lado, talvez pessoas que estão necessitadas. Nós precisamos ter essa atenção com elas.
Nós precisamos estar atentos como Eli esteve, observando, percebendo que existem pessoas que chegam ao nosso lado e estão precisando, estão carentes do Senhor. Quantos não entram no templo como Ana? Não entram no templo muitas vezes apenas com o desejo de orar, chegam na igreja com a necessidade de fazer suas súplicas diante do Senhor. Quantos não entram abalados, ou entram entristecidos, nervosos, desesperados? Cabe a nós distinguir a necessidade dos nossos irmãos. Cabe a nós perceber que há pessoas assim ao nosso redor. Dos vários motivos que podemos elencar, porque ele percebeu, eu posso dizer que é pela sua experiência de vida. Uma pessoa que já passou por muitas coisas, uma pessoa que já viveu muitas coisas na sua vida. Quanto mais o tempo vai passando, meus irmãos, mais experiente nós vamos ficando. Estou hoje com 48 anos de idade, gostaria de ter essa experiência quando eu tinha 20, para não ter tomado atitudes, para não ter falado coisas, para tomar as decisões de uma forma melhor. Os jovens, eles têm sim a força, eles têm o vigor, eles têm a vontade. Nós estávamos ouvindo agora, está acabando a EBF aqui. Durante a semana tinha mais de 60 crianças na nossa igreja, mas não eram só as crianças, eram os adolescentes envolvidos, eram os jovens envolvidos. Conversava com o Marcos agora há pouco, falei, está tudo bem com a Letícia? Pastor, é só cansaço, mas está aqui com energia, está com força. A Sara, minha filha, está da mesma forma, cansada, mas eles têm aqui, eles têm a força, eles estão em todos os lugares. Porém, o que falta para eles é o que nós temos: o conhecimento da vida, a experiência. O que falta para eles é terem pessoas como Eli, que estão prestando atenção e percebendo que há uma necessidade, que há uma carência e que precisa que alguém chegue perto. Eles precisam de pessoas como Eli que vão ao seu encontro e percebem que as coisas não estão caminhando bem. Eles precisam de Elis que vão ao encontro, como foi com Ana, e confrontam para saber se está tudo bem. Como ele foi ver, será que se está embriagada? O que está acontecendo? Eles precisam de Elis que escutem a sua dor e a sua angústia do coração, do que eles têm vivido e sofrido. Eles precisam de Elis em suas vidas, que sejam aqueles que vão trazer uma palavra de paz ao seu coração, e vão dizer, vá em paz, que o Deus de Israel conceda o que você lhe pediu. Por isso, nós como igreja do Senhor, precisamos ser a igreja que vai cuidar das novas gerações em todo o tempo. Nós precisamos estar atentos a isso. Vamos lembrar que Jesus, quando olhou para Jerusalém, ele viu que Jerusalém estava como uma ovelha perdida sem pastor. E amados, se nós olharmos para as novas gerações como Jesus, nós iremos perceber as suas necessidades. Nós vamos perceber o quanto eles estão precisando. Jesus não vai fazer o que Ele nos incumbiu de fazer. Somos nós que precisamos mostrar o caminho, precisamos ajudá-los a superar os obstáculos da vida, sermos os seus conselheiros, sermos aqueles que lhe ouvem sem julgamento. Eles precisam disso para aprender o caminho. Por isso cabe a nós sermos aqueles que vão cuidar dessas novas gerações em todo o tempo. Em segundo lugar, nós precisamos ajudá-los a crescer. Nós precisamos fazer isso. Quanto tempo um recém-nascido exige dos seus pais? 2 horas por dia, ou vamos contar 22 horas por dia, tá bom? 2, não precisa cuidar, não lembrar que existe um bebê dentro de casa. Quantas mães aqui acordaram às vezes daquele cansaço de cuidar de um recém-nascido e tomando aquele susto, meu Deus, meu bebê? Porque está alerta o tempo todo, está prestando atenção. Talvez quando for criança, um pouco maior, a gente pode ficar tranquilo. Não é verdade? A gente está cuidando todo o tempo. Quando for um pré-adolescente, um adolescente, a gente pode ficar tranquilo. Quando se tornar jovem, a gente pode ficar tranquilo. Você é pai como eu, você sabe que a gente não fica tranquilo. Eu lembro dos meus pais,
Eu já com mais de 40 anos, meu pai e minha mãe falando, meu pai ligava para minha mãe, as crianças estão bem? 40 anos. As crianças estão bem? Porque nós cuidamos, nós estamos atentos, nós estamos percebendo o tempo todo. As novas gerações precisam de todo o tempo possível que pudermos dedicar a elas. A igreja, a comunidade do Senhor precisa dedicar-se a esse tempo às novas gerações. Quantos versículos da Bíblia, quantos corinhos, quantos princípios e valores nós aprendemos com os nossos pais, mas foi no ambiente da comunidade da fé que muitos desses princípios e valores foram reforçados em nosso coração. Quantas memórias afetivas nós temos? Talvez você tenha deste mesmo lugar, desse ambiente de escola bíblica dominical que você participou, que quando você sobe ali no memorial, você vê fotos da sua infância, da sua adolescência, e você lembra de palavras que foram ministradas no teu coração, por uma geração que já passou, que já vive na glória do Senhor, mas que foram pessoas que te ajudaram a crescer. Cabe a nós, como igreja, como geração que somos hoje, de levarmos essas próximas gerações a conhecerem a Deus como nós conhecemos. Claro que é responsabilidade sim, dos pais na educação dos seus filhos, mas a igreja tem o seu papel. E aí nós vemos que no verso 28, quando Ana retornou para o templo, quando ela encontra com Eli, leva seu filho e entrega a sua oferta, ela fala assim: por isso eu entrego ao Senhor, por todos os dias que viver, ele será dedicado ao Senhor. Os jovens e adolescentes precisam saber que neste lugar, nesse ambiente, eles podem conhecer a Jesus de uma forma especial. Quando eu cheguei aqui na igreja, algo que foi muito marcante foi ver os jovens da nossa igreja, os adolescentes, o tempo todo aqui. Eu brincava com eles, vocês são igual os pardais e as andorinhas. Quão amáveis são os seus tabernáculos, porque até a andorinha e o pardal encontrou casa, porque eles faziam da igreja casa. Eles estavam aqui o tempo todo. Faziam não, eles fazem. Eles estão aqui o tempo todo, nesse ambiente, neste lugar, eles têm vivido. E glória a Deus por isso, porque amados, talvez você conheça histórias, como eu já ouvi, de pais que hoje choram por não terem mais seus filhos, por não estarem mais próximos dos seus filhos por vários motivos, talvez por um trauma familiar, talvez porque veio uma questão de problema que se envolveu com a criminalidade, ou pior ainda, que perderam a vida do filho, porque não ensinaram nesse caminho e não deixaram com que eles vivessem essa relação próxima com a comunidade da fé, trazendo para a igreja, fazendo desse espaço um espaço seguro para eles. Eles não tiveram a oportunidade de ter um lugar como a igreja, para construírem relacionamentos saudáveis. Não tiveram a oportunidade de ter uma igreja onde eles podiam olhar para as gerações que iam à sua frente, e ver os diáconos e dizer assim: quando eu crescer eu quero ser um diácono. Quero ser como a Marta, que eu vi aqui na igreja hoje, sentadinha, abrindo a igreja, eu quero ser como ela. Quando eu crescer eu quero ser um presbítero, como o Marcos, que subiu aqui na frente e deu início no culto, ou cantar como José Maria cantou. Eu quero ser como eles. Isso nós precisamos entender. Eu vou ser um presbítero, eu vou ser um diácono, ou melhor, eu vou tocar lá na igreja como eu vejo outros tocando na igreja. Eu quero estar nesse ambiente, eu quero fazer parte desse coral lindo, que tem quase 90 anos, eu quero fazer parte disso, porque essas pessoas me inspiram. Essas pessoas têm me ajudado a crescer, essas pessoas têm sido instrumento de Deus. Nós temos a oportunidade de ser isso para a próxima geração, de sermos homens e mulheres que vão inspirar esses novos que estão chegando. Nós temos a responsabilidade de passar o bastão para eles. E em terceiro e último lugar, falando nesse tema, nós precisamos também ensinar as novas gerações a discernirem a voz do Senhor. Somos nós que precisamos fazer isso. Na última parte que nós lemos dessa história, nós vemos que Samuel vai acordar Eli. E é interessante essa cena. Imagina Eli deitado, pronto para dormir, na sua cama, no seu conforto.
E aí diz a história que ele já é uma pessoa de idade. E diz também na história que há muito tempo já não se ouvia a voz do Senhor com tanta frequência como isso era antes. As visões haviam se enfraquecido. E o cenário é de um dia bem comum, de um dia normal, que nada diferente vai acontecer. Só mais um dia e de repente Deus fala. E essa fala é uma fala contundente que chama Samuel 3 vezes. O detalhe é que Samuel, ele não é formando um aluno de teologia que está conhecendo a Bíblia. Ele já ainda não é um homem formado, mas Samuel é um garoto que não compreende o que é a voz de Deus. Você já teve a experiência do seu filho, seu neto, de um jovem, de um adolescente chegar e perguntar para você: você tem ouvido a voz de Deus? Como quer ouvir a voz de Deus? Eu não consigo ainda entender isso. Amados, as novas gerações carecem de todo o nosso cuidado, principalmente quando a gente fala dessa questão de ouvir a voz de Deus. Principalmente quando falamos de discernir o que é a voz de Deus. Não há nada que nós devemos fazer na nossa vida que não seja ouvindo o que o Senhor tem falado conosco. E o que os jovens, os adolescentes, as novas gerações mais desejam é compreender isso. Então cabe a mim, cabe a você, a todos nós que somos experientes na caminhada, cabe a nós que temos uma vida profunda com Deus, sermos aqueles que vão os orientá-los, que vão mostrar o caminho. Não podemos deixá-los sendo enganados. Não podemos permitir que sigam o vento de doutrinas. Não podemos ser responsáveis por não conhecer ao Deus Todo-Poderoso que tem se revelado a nós. Quando falo que precisamos ensinar as novas gerações a discernir, eu quero dizer que precisamos ensiná-los a reconhecer a voz de Deus. E só reconhece quem conhece a Deus. Talvez você esteja na igreja 10, 20, 30, uma vida inteira caminhando com o Senhor. E eu tenho certeza que se você tem caminhado todo esse tempo com o Senhor, você sabe claramente ouvir a voz de Deus. Você sabe claramente compreender o que o Senhor tem falado. Nos anos de caminhada, os seus anos de caminhada com o Senhor fizeram com que você o conhecesse profundamente. Nós precisamos ensiná-los ou a mostrá-los a não andar por ventos de doutrinas, porque nós aprendemos isso. Nós experimentamos já a paz do Senhor e eles, nesse universo de ansiedade que eles têm vivido, talvez não conheçam e não saibam o que é conhecer essa experiência da paz do Senhor. Nós também, em todos esses anos de caminhada, cometemos erros nessa busca. E podemos ensiná-los que há caminhos que eles não precisam trilhar para chegar ao Senhor, e que nós sabemos que esse não é o melhor caminho. Então nós podemos ser essas pessoas. Por isso eu te animo e te encorajo: seja um Eli na vida de um Samuel. Há muitos Samuéis. Há muita gente precisando conhecer a Deus. Seja aquele que vai compreender, seja aquele que vai se comprometer a ensinar, a discernir a voz de Deus. Se comprometa com um jovem, com um adolescente, ou talvez com um jovem casal que está vivendo os desafios de um relacionamento. Se comprometa com eles. Para concluir nossa mensagem, eu estava meditando sobre tudo isso, e o meu coração, eu converso muito, eu e Zé Maria falamos muito da igreja, nós temos muito zelo pela igreja do Senhor. Esses dias atrás eu estava falando, eu acordei, fiquei pensando na igreja, refletindo sobre ela, e uma frase tem mexido bastante, ou um pensamento tem mexido bastante comigo, eu quero compartilhar com você. Você já pensou que nós podemos ser a última geração de membros de uma igreja local? Você já pensou como isso é profundo? Que nós podemos ser a última geração de membros de uma igreja local? Sabe por que eu falo isso?
Porque nós temos visto muitas igrejas que infelizmente se esvaziaram. Infelizmente não tem mais membros dentro da igreja. E sabe como que isso acontece? É só não passar o bastão. É só não preparar a nova geração. É só ficarmos de braço cruzado e deixar que as coisas continuem correndo como tem corrido. É só deixarmos de cuidar delas. Talvez você fique chocado como eu, quando, por exemplo, você vê uma notícia na televisão, na internet, seja lá onde for, e você ouve falar que de repente uma criança foi encontrada abandonada. Um bebê recém-nascido. E nós ficamos pensando assim, como que pode uma pessoa fazer isso? Agora imagine essa situação se eu, Jonathan, pai da Sara e da Sofia, logo que elas nascessem, falasse para elas assim: Sara e Sofia, eu dei a vida para vocês, a minha parte eu fiz, a partir de agora vocês vão ter que se cuidar, vocês vão levantar se tiverem fome, recém-nascido, vocês sabem onde que fica a geladeira da casa, tem mamadeira lá, se vocês quiserem ir no banheiro, vão para o banheiro, tem um banheiro aqui em casa, vocês podem usar o meu banheiro. Se vocês quiserem dormir, o berço está ali, pode ir para o berço, não tem problema, tem até coberta para vocês lá. Que coisa surreal, que coisa doida de pensar que o Jonathan faria isso, que ele tomaria esse tipo de atitude com a Sara e a Sofia recém-nascidas. Mas sabe, irmãos, quando nós não passamos o bastão para a próxima geração, é mais ou menos isso que a gente está fazendo. Nós estamos falando para as novas gerações, está aqui, é só pegar e se vire, faça, eu já estou aqui e basta. Não, amados, nós temos um compromisso, nós temos uma responsabilidade. Muitas igrejas que hoje estão vivendo a triste realidade de estarem vazias, em alguns casos de igrejas que estão se fechando, é porque essas igrejas não têm mais jovens, não tem mais adolescentes, não tem mais crianças dentro dessas comunidades. E uma das dores mais profundas dessas igrejas, dessas comunidades, foi que elas nem perceberam quando isso começou a acontecer. Elas não perceberam, elas não viram isso acontecer. E por isso nessa manhã, quando nós falamos sobre cuidar uns dos outros, a necessidade de cuidarmos uns dos outros, eu quero desafiar a você e entrar nesse desafio, de assumirmos um compromisso primeiro com Deus, com esta igreja e principalmente com a próxima geração, que nós vamos orar por eles, amém, igreja? Nós vamos ser os seus intercessores, nós vamos ensiná-los a andar mais próximo com Deus, amém, igreja? Nós vamos ser aqueles que vão investir tempo nas suas vidas, nós vamos fazer deles a nossa família, e nós vamos amar e cuidar deles o tempo todo, amém, igreja?